Você está acompanhando o programa Ciência e Espiritualidade. Hoje, nosso tema é dificuldades na aprendizagem sobre a ótica antroposófica. Estamos conversando com a médica pediatra Rita Rossini Rami. Bom, Rita, nós conversamos um pouquinho sobre uma diferenciação sobre a dislexia, o déficit de atenção, hiperatividade, mas e a antroposofia? Como que ela vê essas crianças? Como que ela cuida das crianças que já aparecem com esses diagnósticos? Então, a antroposofia pode ajudar de maneiras diretas e de maneiras indiretas, como complementação dos recursos que já existem. Então, existe um tratamento formal para o déficit de atenção, e existe uma abordagem importante para a dislexia, que é a abordagem fonoaudiológica, e isso tudo continua sendo implementado. A antroposofia acrescenta recursos, que são recursos muitas vezes pedagógicos, recursos medicamentosos no sentido de ajudar, por exemplo, a diminuir a ansiedade dessas crianças que a gente usa os remédios basicamente dinamizados, homeopáticos. É isso que eu ia perguntar, os remédios são alopáticos ou homeopáticos na antroposofia? Na antroposofia os remédios são homeopáticos, mas nós não temos nenhum problema em fazer esta medicação junto com a medicação alopática, porque tem algumas correntes que não aceitam que essas medicações sejam associadas. Para nós, isso não é um problema e muitas vezes nós usamos a medicação alopática junto com uma medicação antroposófica. E o nosso foco é no sentido de garantir ou promover o melhor desenvolvimento possível para essa criança. E isso vem idealmente sendo feito de uma maneira indireta desde que ela nasceu. Então, se a gente oferece oportunidade para essas crianças terem um desenvolvimento nutricional, motor saudável, um desenvolvimento dos sentidos, que para a medicina antroposófica é um assunto muito importante, que todos os sentidos da criança sejam nutridos de uma forma adequada. Então, cuidado com o que ela vê, cuidado com o que ela ouve, oportunidades de desenvolver a motricidade dos membros, porque essa motricidade dos membros está ligada também à capacidade do desenvolvimento da linguagem e da coordenação motora. Todos esses são aspectos importantes na aprendizagem. E tem também os recursos que são os recursos específicos da pedagogia Waldorf. Essa pedagogia Waldorf, ela segue as mesmas bases teóricas da medicina antroposófica, que são as bases da antroposofia. Então, também são usados recursos artísticos, de aprendizado de música, movimentos específicos no espaço, tudo isso no sentido de desenvolver melhor esses aspectos corporais e sensoriais da criança, para que os impactos da dificuldade que ela tenha venham a ser reduzidos. Certo. Bom, a antroposofia, como a gente falou no primeiro bloco, ela tem o componente espiritual. Isso também é trabalhado? De que forma? Nós acreditamos que tudo o que está vivo já é em si permeado do espírito. Nós acreditamos que quando nós estamos trabalhando um movimento nessa criança, nós estamos trabalhando o espírito através do movimento. Então, isso vem integrado na prática antroposófica. Então, não é necessária nenhuma doutrinação, entre aspas, porque nós acreditamos que uma visão espiritualizada já está embutida em todas essas práticas. Então, quando nós temos uma pedagogia que é respeitosa, que compreende os aspectos singulares de cada criança e que o movimento é a alma que anima o corpo. Certo. Então, o movimento, ele em si já vem da alma e do espírito. Quer dizer que se a gente acerta esse movimento, automaticamente nós já estamos trabalhando também aí uma questão anímica espiritual. E para levar também para o lado familiar, tudo isso? Exatamente. As crianças estão inseridas em vários contextos. O contexto escolar, o contexto familiar, o contexto social mais amplo. Mas é fundamental a participação e a orientação dos familiares dessas crianças, porque eles é que vão dar o apoio necessário para que essas crianças explorem o seu melhor potencial. O que eu observo na minha prática é que essas crianças, por uma questão cultural até, elas têm muita cobrança e pouco apoio. O nosso intuito é diminuir a cobrança e aumentar o apoio. Certo. Bom, doutora Rita, existe algum site na internet onde a gente possa acessar mais informações sobre esse tema?
Sim, você pode encontrar no www.medicinaantroposófica.com.br. E lá tem mais links, né, para outras áreas, certo? Exatamente. Tudo bem. Muito obrigada, então, pela sua entrevista, né, pelas suas explicações. E o nosso quadro de entrevistas fica por aqui. Você pode deixar registrado a sua opinião no e-mail do programa cienciaespiritualidade@tvmundomaior.com.br. É com você, Décio. A nossa entrevista de hoje nos mostrou alguns pontos interessantes da antroposofia. O primeiro deles, que acho que é mais semelhante ao nosso pensamento dentro da doutrina espírita, é que antroposoficamente nós pensamos na saúde como sendo um estado de equilíbrio que precisa ser preservado e não restituído. A medicina clássica ela é muito mais corretora do que preventiva. Nós normalmente não pensamos na promoção de saúde e a antroposofia ela é um fator que se preocupa com a promoção de saúde. A verdadeira medicina é a medicina que evita a doença e que não tenta corrigi-la. E essa forma de pensamento, que é tão arraigada na medicina clássica, tem sido transformada pelos novos pensadores, as novas formas de colocação da própria ciência médica, e a antroposofia está indo nessa linha, nessa direção. Outro fator muito importante é a visão do paciente como um espírito, mesmo sendo ele uma criança. Nós sabemos que é um ser reencarnante, que já tem história, que já tem um passado, e ele deve ser visto dessa maneira. Não como um indivíduo, uma tábua rasa que não traz nenhum conhecimento, nenhum passado, nenhuma experiência anterior. Isso são pontos que eu considero muito importantes e básicos. E uma das falas da doutora Rumi, que eu acho que é fundamental, quando ela fala a respeito de tentar dar mais apoio e de tentar tirar a cobrança das crianças e dos jovens. Isso me faz lembrar o pensamento básico da doutrina cristã, o pensamento básico de Jesus, que é o amor incondicional. No amor incondicional, nós amamos, portanto apoiamos, mas nós não cobramos. O amor incondicional é aquele que não espera nada em troca. Então fazemos algo por alguém simplesmente pelo fato de que sabemos que aquela é a melhor opção e que o fato de estarmos fazendo o bem, pensarmos o bem, sentirmos o bem, já é a nossa recompensa. E nós não precisamos que a pessoa que é o objeto de nossa afeição nos dê nada em troca. Isso, quando ela fala de aumentar o apoio e diminuir a cobrança, ela fala o que Jesus nos falava, que nós precisamos aprender a amar incondicionalmente. Nós precisamos dar mais apoio e cobrarmos menos. Isso não vale apenas para os jovens, que são seres que em processo de encarnação têm essa importância da nossa assistência, mas também de todas as pessoas de uma maneira geral. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso Ciência e Espiritualidade de hoje e espero revê-los no nosso próximo programa. Até lá!